Então, pessoal, muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos aí a mais uma live com um convidado. E hoje iremos mostrar um estudo de caso real de uma consultoria que resultou uma economia de aproximadamente R$60 mil para o cliente. Então, daqui a pouquinho vamos estar mostrando aí o passo a passo, desde a fase de prospecção, fechamento do serviço, coleta de dados, a elaboração do relatório e o resultado final, a entrega final, tá bom? E esse estudo de caso de hoje, ele tem um gostinho especial. E eu não vou dar spoiler agora, mas daqui a pouquinho vocês vão estar ouvindo aí, tá certo? E vendo, além do benefício em relação que a consultoria trouxe para o cliente, mas o benefício para o profissional também, tá bom? Sem mais delongas, eu quero estar convidando aí o engenheiro eletricista Igor Ricarte da ISR Engenharia. Grande Igor, boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo Anderson, tudo bom? Muito boa noite a todos, muito obrigado pelo convite do Anderson, toda a equipe da World Elétrica, muito obrigado a todos que estão assistindo, é um imenso prazer poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco do meu estudo e um pouco da minha vida com vocês. Maravilha. É um imenso prazer, agradeço bastante Igor, o convite. Antes de mostrar aí o teu estudo de caso, me fala um pouco aí do Igor, como é que foi a tua trajetória, como é que você iniciou a tua carreira nesse universo da área elétrica em si, da área da engenharia elétrica. Conta um pouquinho aí como é que foi essa jornada aí, qual a sua formação, fala um pouquinho aí do Igor. Vou falar um pouquinho do Igor. Eu comecei na área elétrica, né, muito cedo. Eu tenho um grande eletricista, um grande técnico na família, que é o meu tio Joãozinho. Ele sempre trabalhou muito, sempre foi muito batalhador. Então, eu sempre tive aquilo como exemplo da parte de eletrotécnica mesmo, de resolver problemas dos clientes. Então, com 15 anos, eu entrei no curso técnico integrado e foi quando a gente começou a empreender. A gente sempre procurou ajuda, perguntava para ele, eu trabalhei muito tempo com ele também. E começamos a fazer serviço de elétrica muito cedo, já com 15, 16 anos. Eu e mais dois amigos meus, o Emerson e o Jonathan. O Emerson hoje em dia ainda está na área elétrica, ainda é eletrotécnico, e o Jonathan hoje em dia é médico, fez outra faculdade, acabou indo para outra área. Então, primeiro eu entrei no curso técnico e de lá a gente já começou a trabalhar, começou a tentar vender, a conhecer o mercado de trabalho, né? E alguns anos depois entrei na engenharia elétrica e com muito orgulho, muito grato mesmo, muito orgulho. Hoje em dia eu sou engenheiro eletricista, me formei na Universidade Federal aqui de Florianópolis, da UFSC. Maravilha, maravilha. E qual foi o ano que você concluiu a sua formação técnica? Foi em 2012, isso. 2012. E assim que você saiu, você concluiu o curso técnico em eletrotécnica. Assim que você saiu, como é que foi? Você começou a trabalhar em alguma empresa, CLT? Como é que foi essa transição da saída do curso técnico para o mercado? Então, como a gente sempre estava empreendendo no início, o que a gente fazia, né? Quando a gente era muito novo, não tinha muito dinheiro para investir, não tinha até muito conhecimento, né? Estava aprendendo muita coisa, então o que a gente fazia? Teve um toque que a gente pegou uma obra nesse mesmo prédio, onde a gente fazia os flyers. A gente fazia uns cartõezinhos de papel mesmo, assim, feito no Word, e escrevia eletricista, o serviço que fazia, ia mudando na prática para ver o que dava certo, o que não dava, e com esses cartões a gente entregava nas lojas, comércio, prédio. E isso deu muito certo para a época, deu uma coisa... tudo que a gente precisava, tinha um cliente que ganhava muito pouco, fazia um serviço aqui, outro ali, mas conseguia ter clientes recorrentes. E mesmo cobrando pouco no início, a gente fazia um serviço muito bom. Então a gente tinha muitos clientes no começo. Isso levou pouco tempo, a gente já estava engrenando. Então, assim que eu saí do técnico, já estava trabalhando, né? Já estava trabalhando na área elétrica. E logo depois que eu entrei na universidade, que eu usava os serviços só para me manter mesmo, só para conseguir ter um dinheiro para me manter durante a faculdade, mas sempre empreendendo, sempre vendendo serviço. Em 2012 para 2013 foi onde teve um boom, né, da construção civil, então... A gente aproveitou, a gente surfou muito esse boom. Ah, maravilha. E aí você entrou na graduação da engenharia elétrica em qual ano? 2013. 2013. 2014, 2013, 2. Certo. A gente entrou na graduação. Eu entrei na graduação, né? E graduação, como a gente sabe,
Tá certo, é um curso tranquilo, que não exige dor de cabeça, né? Como é que é? Como é que foi essa jornada aí? Trabalhando, estudando ao mesmo tempo? Foi muito, muito, muito complicado mesmo. Foi uma jornada muito difícil. A gente eu sempre quis empreender, sempre quis que crescesse. Então, quando começava a crescer a empresa, vinha uma prova difícil, tinha um serviço bom e tinha um serviço que iria trazer um conhecimento, junto com esse conhecimento iria trazer um bom dinheiro, e tinha uma prova na semana que vem. E o cara, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Estudo para a prova ou ganho dinheiro? Ou vou atrás do dinheiro? Então, sempre nessa briga, aproveitei muito as férias para trabalhar, sempre nas férias a gente trabalhava dia e noite, né? Fiz muitas parcerias, até com o Lucas, com o Miojo. A gente trabalhou algumas férias junto. E sempre fazendo parceria, sempre trabalhando e se virando. O Miojo está para se formar agora também. Vai se formar esse semestre, eu acredito, como engenheiro eletricista também. Então é um curso muito puxado, matematicamente, física, ele é muito puxado. Tem que estudar muito, mas, cara, quem quer... Eu sempre tive esse sonho, sempre tive esse desejo. Da última live, eu te falei ainda, quando eu era engenheiro, né? Da última live que a gente mostrou alguns resultados que a gente teve no GMT, eu te falei, Anderson, o meu próximo objetivo, cara, é me tornar um engenheiro eletricista. Eu vou me formar esse semestre. Pois foi dito e feito. Missão cumprida. Missão cumprida. E eu agradeço muito a minha equipe, ao meu irmão, ao Marcos, ao Lucas, ao pessoal da minha equipe, porque o que aconteceu? No último mês eu tinha, vamos dizer, um mês para fazer o TCC, até menos, e fazer 2 matérias e tal. Eu falei, pessoal, olha só, eu preciso que vocês me ajudem. Eu vou me ausentar um pouco, eu tentei organizar o máximo antes disso, tentei dar treinamento antes, entregar ao Marcos, ao Ivan, ao Lucas, ao Nicolas, ao pessoal que estava trabalhando comigo, e falei, cara, olha só, eu preciso estudar, eu vou me focar um mês aqui, vou terminar o meu TCC, vou apresentar dia 24, dia 23 de dezembro, que vai ser, e vou tentar me formar até dia 4, porque a gente precisa assinar um monte de coisa aí, para poder receber das obras. Só recebe algumas obras, depois tu assina, né? Depois tu emite RT. Então, principalmente o último semestre foi uma loucura, assim, eu agradeço muito a eles, né? Se eu consegui me formar naquele semestre, foi graças à minha equipe, eles terem me ajudado e terem assumido a bronca para eles, né, também. Maravilha, maravilha. E aí, falando um pouco aí dessa sua jornada aí na ISR, engenharia, a gente sabe que não é fácil, né? Estudar, trabalhar e, enfim, se a gente não contar com um time que de fato, né, compre o sonho ali junto com a gente para fazer as coisas acontecer, exatamente. A gente sabe que, enfim, a dificuldade é imensa, né? Mas você concluiu a graduação agora, começou a graduação por volta ali de 2014, né? 2013 para 2014. E antes você já trabalhava na parte de consultoria. Qual era o carro-chefe? O carro-chefe da ISR sempre foi consultorias? Como é que era o trabalho de vocês? A gente sempre prestou muito serviço para condomínio, pequenas indústrias, instalação residencial mesmo, atendimentos pequenos de eletricista mesmo, bem voltado para a área de eletrotécnica, né? A parte de consultoria eu sempre tive muito interesse, sempre estudei muito, mas só consegui me aprofundar depois que eu entrei no curso da World Elétrica. Ele me deu uma direção muito boa para conseguir realmente levar aquilo para o campo de batalha, levar aquilo para a parte, para dar confiança, dar sustância mesmo, para conseguir vender aquilo, né? E como foi que você me conheceu? Cara, eu acompanho o teu Instagram desde o início, assim, desde que o teu Instagram era muito pequeno, eu acompanho muita gente da elétrica, o teu é um dos principais, assim, que traz muito conteúdo, que acrescenta muito, que dá muito exemplo de como agir, de como se portar, né? Então, eu acabei te seguindo no Instagram e a gente conversou e tal, e teve, claro que cada empresa, cada pessoa trabalha de uma maneira, teve um momento, uma discussão ali, alguma coisa boba, que eu falei, Anderson, olha só, tu não acha que é melhor fazer assim? E aí a gente começou a conversar, teve uma discussão gostosa, eu entendi teu ponto de vista, tu entendeu o meu, e os dois estavam certos, claro, né, opinião são empresas, e depois daquilo ali eu comecei a te admirar mais ainda, cara, a levantar que ver que a World Elétrica, que tu leva esse nome muito a sério,
é uma empresa que a gente pode também se espelhar e pode ter como exemplo, né, como parceiro, que graças a Deus está sendo uma ótima parceria, tanto nas lives quanto em dúvidas que a gente entra em contato, alguns serviços que a gente consegue compartilhar o conhecimento, ou que consegue ter uma discussão gostosa, né, que isso é muito importante para a engenharia. Ah, maravilha. E você é da turma GMT3, não é isso? Ah, eu acho que sim, não sei. GMT3 foi uma turma que a gente criou no olho do furacão, quando começou a Agora eu pandemia lembrei. mesmo. Exatamente, cara, foi coisa de louco. O que aconteceu? O que te levou a tomar essa decisão de entrar nesse programa de treinamento? Você já tinha know-how, já trabalhava na área? Já tinha. Já me seguia há muito tempo, deu muito trabalho, não entrou nas turmas anteriores. E o que te levou assim, na turma, já era a terceira turma já de consultoria, o que te levou, te motivou a entrar no programa de treinamento? Cara, foi exatamente, foi no olho do furacão. Foi quando assim, ó, quando tava a mídia jogando que a pandemia tinha acabado de entrar no Brasil. Então eu tinha uma agenda muito cheia naquela época. Eu tava com muito serviço. E a maioria deles em condomínio. Então naquela semana que deu o lockdown aqui, as empresas começaram a me ligar. Ah, tu vem quando der, vamos cancelar agora, a gente não sabe o que vai dar. E começou aquela loucura. E eu vendo que a gente estava crescendo, que estava começando a criar corpo a empresa, e do nada a gente tomou uma rasteira dessa, assim, de todo mundo cancelando. Sabe? Eu falei, cara, que crise que vai vir aí, cara, que loucura. E aí acabei indo para um retiro, uma casa que a gente tem retirada, e tava lá com a minha namorada, e a gente conversando e tal. E sexta-feira à noite, era quinta-feira à noite, e eu vendo uma live ali e tal, estudando GMT, que eu sempre gostei dessa área, né? De consultoria, principalmente de gestão de modalidade, eficiência energética, esse tipo de coisa. E aí eu falei, olha só, lançou esse curso aí do GMT, eu acho que vai ser bom. O investimento era razoável, na época não era alto, mas também não era baixo. E eu falei, cara, pô, eu preciso de dinheiro, talvez eu precise de dinheiro para me manter, talvez não. Não sei o que vai acontecer, mas eu vou comprar esse curso. Não sei, eu me identifiquei naquele momento. E entrei numa imersão, assim, de terminar o curso em uma semana. Não lembro se levou isso, foi muito rápido, assim, foi muito gostoso, foi muito natural o aprendizado. Eu achei a linha de aprendizado muito clara, muito fácil de entender, né? E logo depois já fui pro campo de batalha, comecei a ligar, e rapidamente fui fechando negócios ali de GMT. Muitas empresas ligavam, não, a gente vai falir, que não sei o que vai acontecer, eu não quero, eu não sei se eu vou estar vivo e tal, mas foi o que fez a gente levantar e na verdade não teve crise pra gente, até agora não teve crise. O GMT veio levantando, junto com o GMT a gente foi vendendo outros serviços, foi conseguindo criar corpo para ser o que a gente é hoje. Graças a Deus hoje a gente está conseguindo entregar um bom serviço, um bom profissionalismo, muito estudo que a gente teve, muito conhecimento, para trazer soluções cada vez melhores para os clientes, né? Esse estudo de caso que você vai mostrar daqui a pouquinho, ele foi o teu primeiro serviço de gestão de modalidades tarifárias, a primeira consultoria, ou já tiveram outros antes? Não, esse foi um dos primeiros, tá? Não foi o primeiro, foi um dos primeiros, foi muita sorte que já fechou um serviço de um bom valor no início, né? Foi um dos primeiros. Ele deu uma levantada, a gente conseguiu comprar mais equipamentos, conseguiu reinvestir na empresa, mas depois desse tiveram diversos outros, tanto com a porta de entrada GMT, quanto com outros serviços que vêm junto com o GMT, né? Que vêm junto com a gestão de modalidade tarifária. Então foi um dos primeiros, foi um case que trouxe muita repercussão, até porque, um spoiler, mas ele foi utilizado para o meu TCC, que eu usei para o meu trabalho de conclusão de curso, e eu tinha muito know-how, muito conhecimento sobre aquilo para poder fazer um TCC rápido e prático, e mesmo quando tinha demanda de trabalho, a gente conseguia atender, fazer o TCC e 2 matérias ao mesmo tempo. Foi coisa de louco, mas deu certo. Graças a Deus. E depois que você entrou no treinamento, assim, quanto tempo levou? Porque você passou uma semana imerso ali, zerou a parte de gestão de modalidades tarifárias. Quanto tempo levou para você fechar a primeira consultoria? Para ter essa segurança e, de fato, fazer um trabalho... Cara, eu acho que eu levei um mês para receber o dinheiro. Nossa. Se eu não me engano, foi um mês, mais ou menos, para receber o dinheiro no bolso. Tinham muitas propostas e foi rolando ao mesmo tempo muitas propostas,
mas foi mais ou menos um mês, assim, foi um pouco um case de sorte que a gente conseguiu prospectar, eu liguei, fui na indústria, até hoje eu faço isso. Quando eu estou viajando, eu não estou prospectando mais tanto como antes, até porque a demanda está sendo maior do que a gente não está conseguindo suprir a demanda, né? Mas quando eu estou viajando, eu gosto de viajar muito e de conhecer locais e de entregar serviço longe. Eu adoro fazer isso, me sinto muito bem fazendo isso. E quando a gente está viajando, eu gosto muito de parar nas empresas e ainda oferecer o serviço de GMT. Então, vamos dizer que levou um mês ali para entrar o dinheiro no bolso mesmo. Ah, maravilha, cara, maravilha. E é interessante porque eu recebo muitas essas dúvidas, né, em relação, rapaz, quanto tempo vou ter resultado? Aí eu costumo justamente responder com a mesma pergunta, rapaz, quanto tempo você vai ter resultado? Porque não tem fórmula mágica, né? Então, não tem que ter a dedicação. A parte de prospecção e vendas que a gente fala no próprio programa de treinamento, cara, se não aplicar aquilo, não vai cair do céu. Porque muitos pensam, não, vou entrar no programa de treinamento e vai ser mágico e vai cair do céu o serviço. Não cai do céu. Não cai do céu. Nada cai do céu. Né? Se a gente não fizer a nossa parte, né? Se o aluno não fizer a parte dele, não tem para onde correr. Enfim, exige essa dedicação, né? Exatamente. Inclusive, tu tem que se dedicar muito ao cliente, namorar muito o cliente, mostrar que tu tem conhecimento, porque a gestão de modalidade é uma coisa muito séria, muito séria. Esse case, por exemplo, eu fiz uma simulação que se ele estourasse a demanda de ponta ali de 80 mil que ele pagava, ou 90 mil, não tem valor aproximado, não lembro agora, mas de um valor que ele pagava, ele iria quadruplicar o valor da fatura dele se tu não fizesse uma coisa bem feita, se tu não tivesse um embasamento teórico e prático antes, que é muito importante isso. O GMT é uma coisa simples de se vender, ao mesmo tempo que é uma coisa muito difícil se tu não souber o que está fazendo. Se não tiver essa base teórica de normas, de resolução de funcionamento de uma indústria antes de estar vendendo esse produto, né? Maravilha. E eu queria que, se possível, já compartilhasse aí a tua tela, Igor, já para a gente falar um pouquinho aí sobre como é que foi o passo a passo aí dessa consultoria que resultou aí no seu TCC. Deixa eu só colocar aqui Antes de entrar nas características técnicas que a galera está querendo aqui, né? A galera gosta de ver a parte técnica. Só que para a parte técnica existir, é necessário primeiro vender o serviço, né? Como é que foi essa negociação no início? Como é que você encontrou esse cliente? Foi alguma indicação? Como é que foi? A maioria dos clientes tu vai conseguir, quando tu não tem um relacionamento muito íntimo com a indústria, tu vai conseguindo prospectando mesmo. Tu liga, marca uma reunião, se apresenta, se tu não tem case, tu leva o que tu vai fazer, né? Nesse caso eu não tinha muitos cases ainda, então eu levava o que eu ia fazer e demonstrava para o cliente. E vou te dizer que os clientes muitas vezes ficavam um pouco receosos, assim, com não, será isso e aquilo, e não entendiam como uma coisa muito mágica, que não é mágico, né? Simplesmente são normas, tu tá trazendo o que o cliente deveria estar pagando à realidade dele. Então tu tá trabalhando em cima da norma para fazer ele pagar o que é justo, para fazer ele pagar o que ele deve ser pago. Não o que ele está pagando, ele está pagando multas, está pagando outras coisas. Então, era bem prático mesmo. Pega, sai, vai viajar e prospectar. Para poder e aí esse cliente aí você prospectou via telefone, foi porta a porta, como é que foi a abordagem inicial desse daí especificamente? Isso. Esse aí a gente liga, né? Tu liga, eu quero falar com o responsável da indústria, tal. É o tal pessoa. E tu pede as faturas, a maioria entrega a fatura tranquilamente, pede as faturas, pede a memória de massa, se tiver um analisador, ótimo, porque tu consegue vender um respaldo melhor, tu consegue, se não tu usa a memória de massa do cliente. Nessa época você já tinha? Você já tinha nessa época? Já tinha. Qual era o teu equipamento que você tinha? É o RE7000, tá aqui, ó. Amanhã ele vai trabalhar, amanhã ele vai sair para trabalhar. Maravilha. Ele tá aqui, hoje eu peguei ele, tá aqui. Tá descansando um pouco ele hoje, né? Tá, hoje ele tá descansando, mas tá aqui o bichinho, cara. É outra empresa maravilhosa, é a Sembrasul, né? Que a gente comprou com eles dão toda ajuda que tu precisa. Às vezes tá com uma dúvida em parâmetro, tá com dúvida em um tipo de ligação, porque são diversos tipos de ligação, né?
Tá com dúvida? Cara, tu liga lá pro Lucas da Embrasul, os caras são fenomenal. Os caras são O fantásticos. pessoal lá, a Embrasul é fantástico. E o interessante do equipamento, né? Esse display grandão. Vende muito isso daí, cara. Ele chama muita atenção, né? Legal. É um grande diferencial em relação a esse layout em si, né, dele. Exatamente. Maravilha. Então, você fez essa primeira prospecção, agendou reunião com o cliente e a precificação, você cobrou uma precificação fixa, era percentual em cima de resultado? Como é que foi em relação a valores? Como eu estava precisando de dinheiro assim um pouco imediato, eu fiz uma previsão de economia que ele teria, né? Mostrei no por A mais B, inclusive essa indústria, o cara era técnico, então ele sabia o que a gente estava falando, ele sabia disso, mas ele tinha medo de fazer. Então, era o mais técnico, ele acabou que, beleza, entendeu, bababá, mostrei os resultados, fiz uma previsão de economia e cobrei metade da economia. Deu, acho que 30 mil reais, se não me engano. Um valor fixo, ele me pagou em 3 vezes. Deu para pagar o investimento do treinamento, deu? Não, tá louco, pagou investimento, treinamento, equipamento, analisador, equipamento, foi sim. Maravilha, maravilha. E aí, o cliente teve alguma objeção quando você falou, rapaz, eu vou levar 50% da tua economia? Qual foi a reação do cliente? Teve. Não, eles têm bastante objeção, assim, em questão de valores, mas quando tu consegue mostrar o valor e principalmente o que aquele serviço, sendo bem feito ou mal feito, pode acarretar, eles acabam criando valores, né? Eles acabam entendendo o valor da consultoria. Ah, maravilha. Então, eu vou deixar à vontade aí para você falar um pouquinho aí sobre esse trabalho, sobre o relatório, qual foi, assim, a sua percepção dos problemas encontrados aí na instalação do cliente, né? E vou deixar à vontade para você falar um pouquinho aí sobre o serviço em si e o relatório, né? Então, após ter feito o curso lá de GMT, né, a gente conseguiu prospectar bastante cliente, graças a Deus. E eu vou falar especificamente desse case aqui, que é o do meu TCC. Depois de prospectar, fechar e tal, aqui tem um embasamento teórico, e eu gostaria de frisar, né, que esse embasamento teórico, ele veio muita coisa do treinamento de GMT. Muita coisa estava lá. Na verdade, quase 90%, 100%. Alguma coisa que a gente colocou para dar corpo para o trabalho, né? E a maioria das coisas estava lá, toda a base teórica, todas as normas, estava lá no treinamento de GMT. Então, eu botei algumas coisas sobre o setor elétrico, vim embasando, né? Porque mais importante do que a solução que tu entrega, tu entender o que está fazendo, tu entender como que a norma vai se adequar a cada cliente, porque cada case de GMT é um mundo de diversidade, é uma coisa muito diferente. São várias maneiras de trabalhar a gestão de modalidade dele para cada caso, né? Então, cada caso tem uma solução diferente. Então, fiz um embasamento teórico aqui, como era um documento acadêmico, fiz um embasamento teórico, né? A gente faz o embasamento teórico todinho. E aqui eu botei como é que foi feito a coleta de dados, né? A gente teve um tópico que a gente abordou isso, que a coleta de dados, primeiro, a gente pegou a fatura de energia, com a fatura de energia a gente consegue fazer as simulações, depois fomos para a memória de massa, com a memória de massa conseguimos fazer outras simulações. Então, deixa eu só botar na fatura de energia aqui. Aqui está a fatura de energia desse cliente, né? Daqui para baixo é o que é a parte do relatório que botou dinheiro no teu bolso. Daí para cima é a parte do relatório que garantiu o diploma, né? E eu costumo falar o seguinte, quem está na graduação, pensando, rapaz, qual tema de TCC eu faço? Muitas das vezes o aluno ele quer fazer, não, eu quero fazer de um tema que é muito massa, que eu achei massa, mas muitas das vezes o estudante ele não coloca na cabeça de, não, eu vou fazer o meu TCC baseado em um tema que eu quero dar prosseguimento, porque a graduação não é a finalização dos estudos, é apenas uma etapa que você está pulando, você vai para a próxima etapa agora.
Eu acredito que o estudo ele precisa Exatamente. ser constante. A gente só para quando a gente resolve se aposentar e olhe lá, né? Mas o que eu achei fantástico nesse seu TCC, porque geralmente eu falo o seguinte, o melhor TCC é aquele que você vai elaborar em cima de um tema que você vai utilizar na prática. Você vai gerar receita com aquilo, você vai se profissionalizar ainda mais naquele tema específico. Só que você elevou esse nível, cara. Você não só seguiu na área do TCC em si, mas antes mesmo de concluir a graduação, você gerou receita com um tema específico que você optou, escolheu para estar seguindo ali, né, aquela linha de raciocínio. Então, parabéns, eu costumo dizer que foi 2 coelhos com a cajadada só, porque o que aconteceu? Eu consegui me formar, né? E junto eu consegui começar a minha empresa com o dinheiro que tinha entrado desses serviços, né? Então foram 2 coisas muito legais, muito gratificantes. Foi realmente um presente que isso trouxe para mim, para minha família, para todo mundo que consegue curtir isso junto comigo. Esse é o melhor TCC, viu, pessoal? É o TCC verdade. Que te entrega o diploma e te entrega dinheiro no bolso. É verdade. Manda ver. Pronto, pegou os históricos da fatura, aí começou a Beleza, brincadeira. pegamos. Aí começou a brincadeira. É muito simples tu conseguir as faturas, eu acho a parte mais simples, assim. As faturas é memória de massa. O mais difícil é tu trazer o conhecimento, né, e mostrar para o cliente que aquilo ali tu não está fazendo mágica, tu está simplesmente pegando a norma e aplicando ela para o cliente. Eu trato o consultor de GMT como um bom contador. O cliente tem que pagar imposto, mas tem a melhor maneira possível de pagar imposto, né? Que é isso que todo contador deve fazer. Ele deve trazer para a tua empresa qual é a maneira justa, qual é a maneira certa de tu pagar imposto. Hoje em dia, graças a Deus, a gente paga bastante imposto. Mas tem que ter a maneira certa de tu pagar imposto. Tal serviço tem tal alíquota, tal serviço tem tal alíquota. Mesma coisa a tarifa de energia. Tu pega uma tarifa de energia e vai dizer, ó, a tua indústria se enquadra em tal e tal maneira, através do GMT, e tu tem que pagar tanto. E são normas, não é mágica. Então, depois de ter pego a fatura e a memória de massa, essa é a parte mais, não digo difícil, mas é a parte mais bonita do negócio. É tu mostrar para o cliente que aquilo ali não é mágica. Eu não estou simplesmente fazendo assim, tu vai economizar 5 mil, 10 mil reais por mês. Eu estou usando do que o senhor deveria estar pagando para ajustar a tua fatura. A maioria do grupo A é assim, né? Aqui tem o analisador de energia, que é o mesmo que eu acabei de mostrar, da Embrasul, que esse aqui, ele vem nessa caixinha linda. É assim que a gente carrega ele. E aqui a gente começa a falar da memória de massa. Então, a memória de massa ela é muito mais tranquila de se trabalhar, né? Ela é muito mais fácil de se trabalhar do que os dados do analisador. E depende da integração que tu coloca, tu tem muitos dados para tratar. E a memória de massa ela já te dá ali demanda a cada 15 minutos, tu faz alguns ajustes matemáticos aqui para poder ter a demanda em 15 minutos e já consegue usar aquilo dali, né? Aí aqui tem alguns detalhes. E depois da memória de massa aí é a análise de dados, que foi o que a gente fez, que a gente aprendeu uma excelência enorme no treinamento de GMT, que é onde a gente pega os dados do cliente, vai colocando em tabelas, vai colocando em planilhas do Excel, e aí aqui os impostos, né, que é onde incide sobre as tarifas. Aqui a gente explica um pouco, né, sobre o que é cada tarifa, porque cada tipo de cliente, dependendo da demanda que ele tem, depende de como ele se porta, do tamanho da carga dele, a gente pode escolher entre ser verde, azul, ou como funciona a indústria dele com um regime de funcionamento, a gente consegue enquadrar de maneiras diferentes. Ou se ele tem gerador ou não, se ele tem gerador a solar, se ele tem gerador a óleo diesel, né? Se ele tem geração, por exemplo, térmica. Tem muitos clientes aqui que tem geração térmica, que conseguem entrar no horário de ponta com geração térmica. Então, tudo isso tu consegue ir trazendo soluções para o cliente usando a GMT. E aqui é onde tem o comportamento de consumo, que é uma das coisas mais importantes do GMT. É tu entender o que está acontecendo na indústria, né? Ponto a ponto. Tal horário ligou a indústria, ligou tal forno, ligou tal motor, ligou tal carga, tal horário desligou, no horário de ponta ou em tal horário vai entrar um gerador a óleo, vai entrar um gerador solar, ou por que baixou o consumo, por que baixou a demanda. Então, tu entendendo isso,
aí tu consegue entregar um bom produto de GMT. Porque tu entende a indústria do cliente, tu entrega um bom GMT, uma boa gestão de modalidade tarifária, junto com isso tu consegue também vender outras soluções, uma adequação, uma melhoria, eficiência energética, tu consegue vender muito fácil também para o cliente. E o interessante desse gráfico aí, Igor, é que eu costumo muito quando eu estou apresentando para o cliente, é porque quando a gente vai fazer um serviço num determinado cliente, a gente não conhece o comportamento de consumo do cliente, que hora ele inicia as atividades, né? E esse gráfico aí ele é bem interessante porque ele traz justamente esse raio-x do comportamento de consumo do cliente. Então eu falo para o cliente, olha, sem nem conhecer o regime de funcionamento, tá certo? O equipamento, olha, que a gente instala para estar fazendo um raio-x aí na sua instalação, ele consegue me entregar essas informações. Então eu sei, ó, que, por exemplo, no domingo a sua carga ela ainda funciona durante a madrugada e por volta de 5h30 da manhã, olha, você desliga suas cargas e praticamente você só liga na segunda-feira. Então você consegue ver, olha, eu consigo ver que por volta de 8h30 você tem aí, olha, uma elevação e um comportamento semelhante em todos os dias da semana, com exceção do domingo. Você meio que consegue você meio que consegue falar para o cliente como é que é o regime de funcionamento da própria empresa dele. Isso traz uma credibilidade surpreendente, porque o cliente visualiza, não, realmente o que o Igor está trazendo aqui, o serviço que o Igor está fazendo não é algo baseado em achismo, em apenas teoria. Realmente a minha empresa funciona assim como ele falou, de tal hora da noite, olha, de 18 às 19h30 ali, olha, ele desliga, ou seja, para de funcionar às 19h30, volta novamente ali às 21h30, provavelmente, eu não sei se ele tem grupo gerador aí nesse período, mas enfim, você consegue entender o regime real de funcionamento. Isso traz uma percepção para elevar a escala de consciência do cliente de forma surpreendente, para que o cliente ele possa dar ainda mais crédito e credibilidade na decisão final que o Igor vai ter lá no final, para justificar justamente o que o Igor está cobrando na consultoria e também o que o Igor está dizendo que vai acontecer na consultoria. Isso aí é que é fantástico. E com isso também tu consegue trazer diversas soluções para o cliente, por exemplo, tal equipamento, tu liga esse horário aqui, tu liga junto esse equipamento. Tu precisaria estar fazendo isso, ou a gente consegue alternar o funcionamento deles e vai gerar um fluxo de funcionamento da indústria igual ou do equipamento igual, mas vai diminuir a tua demanda máxima. Ou tu consegue ligar tal forno e o outro ao mesmo tempo, ou tal motor, e com isso tu consegue, aí sim que tu consegue entregar, né, as medidas de GMT com esse regime de funcionamento. A chave do GMT está aqui. Tu entender como que a indústria do cliente funciona e trazer isso para as opções que aquele cliente tem. Então tu dá opções para ele, ó, se tu fazer dessa maneira, a gente consegue diminuir tanto, se tu fazer dessa tanto, dessa daquela outra tanto. E aí tu consegue dar uma solução completa para o cliente, né? Muitas das vezes o cliente ele tem uma carga que está rodando no horário de ponta que ele consegue rodar em um outro horário. Exatamente. Ele consegue remanejar o comportamento de funcionamento do estabelecimento dele. Só que muitas das vezes ele não faz porque ele não sabe. Ele não entende, ele não sabe, O cliente não entende a fatura dele, ele sabe que ele está pagando ali, vamos dizer, 80 mil reais, como era essa fatura aqui, e ele não sabe. Ele está pagando ali multa por reativo, ele não sabe o que é aquilo, mas tá ali, eu vou pagar. Ele está pagando ICMS dobrado, ele não sabe o que é aquilo, mas eu vou pagar. Ele está pagando muitas vezes multa por excesso de demanda, por um dia do mês que ele funcionou no horário de ponta. Então, e ele não sabe disso, o cliente ele não é obrigado a saber, cada um tem que ser especialista na sua área. Eu não sei, eu não entendo nada de contabilidade, mas o meu contador tem que entender. Então nós, como engenheiro, como um técnico, ou como um profissional que vai prestar essa consultoria, é que vai entender e vai cobrar por isso. Aí que está a beleza do GMT. Tu entende o que está fazendo, o cliente não tem que entender. Inclusive tem cliente que nunca quer saber muita coisa, ele quer que tu solucione, vai lá, faz. Se resolver, eu vou te pagar, se não resolver, nós vamos brigar. E é isso. Maravilha, cara. E quero parabenizar aí você e toda a sua equipe, né? A gente sabe que toda essa construção é fruto de esforço, né? Dedicação. Então, muitas das vezes, quem visualiza o palco, né, do Igor, o que a ISR é hoje, mas muitas das vezes não sabe como é que são os bastidores, né?
Então, intensidade nos estudos. Existem duas formas de chegar em determinado local, tá certo? Existem duas formas de chegar sair de João Pessoa e chegar em Santa Catarina. Uma delas, quer dizer, existem várias formas. Uma delas é ir a pé, vai levar muito mais tempo. Outra delas é eu pegando meu carro para ir de carro. E outra delas é indo de avião, tá certo? Então, dependendo da situação, dependendo da nossa decisão, é que vai estar relacionado diretamente ao tempo que a gente vai alcançar o nosso objetivo, né? Então, direção Exatamente. e intensidade é muito importante, né? Então, uma das coisas que a gente procura trazer no programa de treinamento, até quando eu converso muito com o nosso time de suporte, eu falo, olha, eu preciso aqui, olha, de direção e precisão, nada de encher linguiça. A teoria é importante, então vamos trazer a teoria aplicada à prática, porque a gente está falando aqui com eletrotécnicos e engenheiros que já vieram com uma bagagem teórica da academia, tá certo? Então a gente precisa aqui de direcionamento prático, para que a pessoa possa fazer o quê? Ficar mais inteligente? Não, o meu objetivo é fazer com que a pessoa gere resultado. Então essa inteligência prática, essa inteligência de resultado, faz com que o profissional, naturalmente, ele melhore a sua performance técnica. Então, quando eu pego muito forte na parte de prospecção e vendas mesmo, com os alunos, né, no módulo de prospecção e vendas, é porque eu sei o quanto eu evoluí quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a vender. A venda é uma das melhores formas do profissional melhorar o seu conhecimento técnico relacionado à parte prática em si. Porque quando você assina o contrato ali, quando o Igor assina o contrato ali, olha, contrato assinado da gestão de modalidades tarifárias, não tem como ele fazer corpo mole, não. Ele vai ter duas alternativas. Obrigado a aprender. Ou ele faz, ou então ele arrega. Perde o dinheiro. E como a gente não quer levar nome de arregão, que desistiu do serviço, a gente quer entregar, então a gente se dedica. A gente estuda, faz como o Igor fez aí, é uma semana maratonando o treinamento. Agora, quer dizer que todos os alunos têm resultado em uma semana, em menos de um mês? Claro que não, vai depender da intensidade de cada um. Se você não assistir às aulas, se você não aplicar, e nessa turma agora, Igor, eu estou fazendo algo um pouco diferenciado, porque como eu sei que tem muitos alunos que muitas das vezes não assistem a gravação passo a passo por completo, numa velocidade mais rápida, a gente está fazendo agora uma mentoria no processo imersivo. Então, que eu chamei de Implementation Day, é de 8 horas da manhã até 18 horas, onde o aluno faz junto com a gente. Então, é um dia completo para a parte de MT, por exemplo, além das aulas gravadas que eles têm acesso, eles passam esse dia completo, junto comigo, tirando dúvida, fazendo junto, através de estudo de caso real, né? Como extrair os dados do analisador de energia, levar para a planilha e ter essa finalização, ter essa acabativa. Porque um dos problemas grandes que eu enxergo assim na academia, até mesmo quando ela vai trazer um ensinamento prático, é porque muitas das vezes falta acabativa. E quando eu falo acabativa, é tudo que está relacionado à solução completa. Então, às vezes, o profissional ele sabe fazer o cálculo, sabe fazer, muitas das vezes, enfim, a análise comparativa, mas muitas das vezes não tem a prática de elaborar um RT. Então, pra mim, eu tive essa dificuldade. Para mim, uma solução completa com acabativa é de ponta a ponta. A pessoa tem que saber quais são as informações que precisa ter no RT. Que às vezes talvez muito fique rindo assim de, não sabe elaborar um RT? Como é que pode uma coisa dessa? Só que o preenchimento da RT, principalmente no campo de observação, se não for realizado da forma correta, aquilo pode prejudicar o profissional em uma área futuramente que não era nem responsabilidade dele. Então, saber saber apontar o que está acontecendo ali, né? É crucial, é importante, né? Então, é crucial. E eu tive essa dificuldade. Quando eu recém me formei, que eu tive, como eu falei, né? A gente fez outra imersão que eu fiz foi para me formar também. Foi quando eu pedi pro pessoal para assumir a empresa, me ajudar, que eu precisava me formar. Precisava entregar o TCC, me formar. Entreguei dia 23, 24 o TCC, dia 30 já era a minha formatura e dia 4 eu fui pro CREA. E dia 4 mesmo, dia 5, eu já tinha que assinar um monte de RT, que estava tudo acumulado, para receber aquele dinheiro que a gente tinha, alguns serviços de RT, que tinha que entregar RT, tinha que entregar um documento, né, formal para o cliente, e eu tinha que emitir RT, eu não sabia, cara. Não sabia, tu vai lá, procura no CREA, procura no lugar, procura no outro, mas eu não sabia, tinha um monte de campos lá, tu não sabe o que quer dizer, de informações adicionais. Isso eu boto no laudo,
ou isso eu boto no RT, isso eu faço dessa maneira ou faço daquela, isso eu faço... E são coisas que a gente acha que é trivial e acaba não sendo trivial. Verdade. Né? O que a academia me trouxe, assim, o que eu agradeço muito à academia, foi essa base teórica, tanto de física, quanto matemática, quanto das aplicações disso, né, para a teoria, que hoje em dia eu consigo resolver muito problema prático por causa dessa base que a academia me deu, graças a Deus. Mas realmente, a distância que a gente está hoje em dia da academia com a prática ainda tá muito longe. Tem que melhorar muita coisa. Mas a academia, ela traz essa bagagem teórica muito forte, o que é muito importante. É essencial. É essencial, porque não adianta verdade. o profissional ele ter apenas a bagagem prática se ele não tiver os fundamentos teóricos. Não vai longe, não consegue decolar. Não consegue decolar. Como você querer construir uma edificação de 20 andares sem um alicerce, sem uma base fundação, sólida. Uma base Exatamente. sólida, né? Não, tu chega até um certo ponto sem um conhecimento teórico. Depois daquilo, tu começa a se... É igual estruturar uma empresa, que é o que a gente mais faz. O que eu mais tento fazer hoje em dia é estruturar a empresa. Trazer métodos, trazer maneiras de trabalhar, trazer maneiras de atender, maneiras de lidar com o cliente, trazer documentações para poder estruturar a empresa, para quando tiver mais pessoas atendendo, né, a gente conseguir decolar, conseguir atender, conseguir entregar excelência em várias áreas, cada vez mais excelência. Maravilha, maravilha. Igor, cara, eu só tenho que te agradecer, cara, por você ter compartilhado aí um duplo estudo de caso, digamos assim, né? Compartilhou um pouco aí do seu trabalho de conclusão de curso, que o mesmo também é um trabalho real, que entregou uma solução a um cliente real, e isso é muito gratificante, tá certo? E agradeço demais por você ter trazido aí ter disponibilizado o seu tempo para estar trazendo essa informação do seu campo de batalha, da sua jornada, abrindo até informações que é muito complicado de se obter no mercado em si, até informações de valores, de números, abrindo mesmo uma caixa preta aí da sua empresa, do seu negócio. Então, quero te agradecer demais, cara. E eu queria saber, quem quiser fazer parceria, contratar a ISR Engenharia para uma parceria ou para uma solução na área da engenharia elétrica, quais são os mecanismos aí, os meios que o pessoal consegue estar localizando aí a ISR Engenharia? A ISR Engenharia, a gente tem a sede em Florianópolis, né? Nossa sede é em Florianópolis, também te agradecer, a gente já faz agradecimento. Deixa eu só responder o Marcos Benites ali. Pode ficar à vontade. A academia, eu não fazia RT antes de estar formado como engenheiro, né? Porque não tem como. Só consegue emitir RT quando está formado. O GMT ele não precisa de RT, mas como a gente estava fazendo serviços em paralelo, e eu sabia que logo iria me formar, então eu já tinha vendido o serviço, já tinha feito, e para entregar o laudo e receber o valor, eu tinha que emitir RT. Era isso que a gente fazia. Então, quando a gente terminava o serviço, deixava o laudo pronto e só deixava o espaço lá. Sob RT tal, bababá, no dia 4, que eu me formei no 4 de janeiro, já fui lá no CREA, fiz o meu documento, peguei o número provisório e já saí tacando pau e emitindo um monte de RT. Se eu não me engano, foram 6 RTs num dia só. Eu emiti 5, 6, não lembro. Maravilha. Então, foi isso. Pessoal, antes da gente finalizar aqui, tem alguma pergunta que vocês querem fazer aí para o Igor, que a gente não respondeu? Quem tiver alguma pergunta aí, olha, é isso aí, Felipe, cobra aí, eu vou cobrar de vocês, o Felipe, faz uma transmissão mesmo aí, mostra lá os bastidores, porque, enfim, é muito importante, ajuda quem tá querendo ver como é que é o campo de batalha mesmo, né? Infelizmente a academia, ela não tem essa oportunidade, né, de estar dentro das empresas, então muitas das vezes essa contribuição, isso é bom para o nosso mercado, acaba elevando o nível da nossa profissão como um todo, né? Isso é essa Tá certo? Então, mostra mesmo os bastidores. Todos os profissionais ganham com isso. Verdade, todo o mercado. E todos os profissionais ganham com isso, né? Quando a gente traz essa maneira de trabalhar, que às vezes é única, tanto a gente ganha, porque a gente vai demonstrar isso para o cliente, que a gente está fazendo o que é correto e por que a gente está fazendo aquilo, como a gente consegue dar exemplos diferentes para os nossos colegas de trabalho, né? Isso é muito importante. Eu entendo isso muito importante, mas realmente
Vamos focar mais nisso. Eu tive um ano muito atípico, a gente cresceu muito esse ano, agradeço imensamente, tanto a Word Elétrica quanto aos meus colaboradores, ao pessoal que me ajuda, e aos meus parceiros também, né? A gente tem muita parceria e, cara, quero continuar assim, quero continuar dessa maneira, trabalhando dessa maneira, para continuar crescendo. Maravilha. Tem uma pergunta aqui do Diomar. Diomar pergunta o seguinte: eu pretendo fazer esse curso, mas sou técnico em eletrotécnica. Diomar, primeiro é o seguinte: o técnico em eletrotécnica, ele tem autonomia, tá certo, para trabalhar na área de projetos, instalações, manutenção, consultoria, e tem a autonomia de responder tecnicamente, ou seja, ser responsável técnico por essas instalações com demanda até 800 kVA, tá certo? A própria resolução do CFT, ela estabelece isso. Então, aí você pode se perguntar o seguinte: mas 800 kVA é pouco? Claro que não. 80% ou mais das unidades do grupo A vão possuir demandas abaixo de 800 kVA, tá certo? Algumas indústrias de extra grande porte que vão trabalhar que possuem cargas superiores a isso. Então, aí já tem um grande mercado. Segundo ponto é o seguinte: as indústrias que possuem demanda superior a 800 kVA, como trabalhar com esses clientes? Mas uma parceria, meu amigo. Parceria, olha o Igor aí na área. Exatamente, estamos aí, vamos fazer parceria, isso aí. Show de bola, Diomar. Cara, eu vou te dizer, eu no começo, ano passado, quando eu era engenheiro ainda, eu fazia parceria, eu pedia para colegas meus, pagava, né? Porque parceria a gente paga, os dois ganham. Então, tu paga para colegas teus, tu dá dinheiro para os dois, tu traz dinheiro para dividir esse bolo. É a mesma coisa, tu compra um bolo grande e divide para todo mundo, cara. É isso que a gente faz. Eu sou eletrotécnico, mas eu sou bom em vendas, vai vender. Ah, eu não sou eletrotécnico, não sou engenheiro, mas eu consigo clientes, eu vou vender. Faz uma parceria com o engenheiro, faz uma parceria com o eletrotécnico e traz a solução para o teu cliente. É isso, assim que tu deve pensar. E não como um empecilho, não como um empecilho para fazer o curso, não como um empecilho para estudar ou como um empecilho para vender a solução para o teu cliente, para o teu... Vai virar um namoro aquilo ali, porque tu vai trazer a solução para o teu cliente, vai conhecer pessoas boas e vocês dois vão ganhar dinheiro. Vai virar, no mínimo, uma boa amizade e um negócio muito legal. Verdade. E eu vou facilitar para você aqui, olha, Diomar, tô te mandando o link aí, tá certo? Se inscreve aí, que assim que terminar essa live aqui, eu vou ligar para ti e já te dar uns conselhos, tá certo? Em relação a essa área aí de atuação. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal, é o seguinte: para trabalhar com esse tipo de consultoria, que aí o Diomar tem a dúvida, eletrotécnico, dá certo trabalhar com esse tipo de consultoria? Olha só, GMT, principalmente a parte de GMT, correção do fator de potência, e até análise de qualidade de energia, até quem não é da área elétrica, da forma que eu ensino mastigado, ele poderia trabalhar. Mas por que eu não quero quem não é da área elétrica? Porque esse projeto aqui tem um propósito, pessoal. O propósito aqui não é apenas pegar o teu dinheiro a qualquer custo e te jogar para tu assistir as aulas sozinho, não. Tá certo? Eu tenho um propósito, um legado que eu quero deixar. Tá certo? Eu quero, de fato, impactar a vida de muitos profissionais da nossa categoria. Muitos profissionais, engenheiros e técnicos da área elétrica. Então, por isso que, se eu pegar um treinamento desse aqui, entregar na mão de um bom vendedor, seja contador, seja de outra área, engenheiro civil, seja de qualquer outra engenharia, porque esse tipo de consultoria, 99% dos clientes não exige RT. Eu que oriento vocês a emitir RT, porque a RT ela tem primeiro, de forma legal, é o correto a se fazer, tá bom? Então, olha, pagar taxas de RT, se está pagando muitas taxas de RT no mês, isso é um bom sinal, você está faturando, tá bom? Exatamente. Então, deixa eu fazer um adendo, Anderson. Maravilha, hoje, olha só, olha o nível da parceria. Hoje, eu tinha um amigo meu que, por causa de toda essa correria, a gente não estava se falando há algum tempo. Hoje ele me ligou, o Miguel Xavier, acabou de comentar ali. Por causa desse... Ele me ligou hoje, ele me chama de cachorro, Igor. Aí, amigo de muito tempo já. Vamos fazer uma parceria de solar e tal. Não, cara, vamos fazer e tal, vamos fazer essa parceria. Eu preciso de bons vendedores, né? Ele me mandou, acho que 4 solares. Hoje isso. Hoje, de meio-dia, eu liguei para ele 8 da manhã, 9 da manhã, deu 3 horas da tarde, eu tinha mandado um monte de telefone, um monte de cliente, e possíveis clientes que provavelmente vai fechar,
né, que a gente vai conversar com os clientes, vai mostrar o respeito, o respaldo que a nossa empresa tem, e muito provavelmente vai fechar por causa de uma parceria. O Miguel, ele é agente penitenciário, é policial, então não é da área, mas está trazendo muito cliente para a ISR, né? Então, essas parcerias são muito importantes. E quem sabe, no futuro, não vai trabalhar só para a gente, não vai ser um bom vendedor, não vai ser um parceiro nosso, né? Maravilha. Parceiro nosso é um parceiro de várias empresas. O cara vende muito, muito bem mesmo. Cara, parcerias e principalmente na parte Exatamente. comercial, tá certo? Quem for bom na parte comercial, for de João Pessoa aí, ó, Paraíba, liga para mim, cara, que, enfim, parceiros que tenham essa performance comercial é muito importante. Tá bom, Diomar? Mas é sim para o técnico, o engenheiro eletricista e o engenheiro de energias. Por quê? Esses três profissionais. Enfim, porque é meu legado, tá certo? Em relação ao que eu quero deixar com todo esse trabalho de estar dedicando muitas das vezes, ó, à noite aqui, depois de uma jornada de trabalho durante o dia, tá dedicando à noite para estar compartilhando um pouco os conhecimentos. Porque, enfim, isso é um propósito, tá certo? Que eu tenho, um legado que eu quero deixar mesmo aí de impactar esse nosso mercado da engenharia elétrica. Então, porque é um absurdo ver engenheiro eletricista não conseguindo viver bem da sua profissão. Muitos trabalhando como motorista de Uber, nada contra, toda profissão é digna. Só que quem se submete a uma graduação de engenharia, a uma formação técnica em eletrotécnica, a uma graduação de engenharia na área de energias, eficiência energética, é porque no mínimo quer viver da sua profissão, tá certo? Mas vai ser muito bem-vindo aí te receber por aqui, tá bom? E como a gente estava conversando, que é uma área, cara, a gente vê o crescimento da engenharia, da eletrotécnica e de um bom eletricista também. Assim, ó, há pouco tempo atrás, há poucos anos, a casa não tinha nada elétrico. Era uma televisão, quando muito uma geladeira e quando muito um fogão elétrico. Hoje em dia está aumentando cada vez mais a demanda, tanto que é um pedaço que a gente não para de atacar, que é a elétrica residencial, a gente não para de atacar isso. A gente continua atendendo indústria e continua atendendo condomínio. Então, cresceu muito, não tem profissional para atacar, e tu imagina quando entrar o carro elétrico, quando entrar a moto elétrica, quando entrar a bicicleta elétrica, quando tudo for elétrico, porque é o que está se encaminhando em 2025, 2030, provavelmente não vai ter mais carro a combustão, não estão mais fabricando carro a combustão, né? Não estão mais desenvolvendo carro a combustão. Então o futuro vai ser elétrico. Vai ter geração, vai ter uma carga de solar, por exemplo. Vai faltar profissional para essa área. Eu acredito que a área, esse legado que tu está trazendo para a nossa área realmente é muito importante. E eu acredito que é uma das áreas que mais vai crescer no mundo como um todo, no mundo todo, e principalmente no Brasil, que é um país maravilhoso, né? Abençoado com tecnologia, abençoado com a terra maravilhosa, com o sol maravilhoso, e o que a gente faz aqui dá certo, graças a Deus. Verdade. Tudo que a gente faz nesse país dá certo. E a área da engenharia, ela é surpreendente porque não existe avanço tecnológico, ou seja, todo desenvolvimento que ocorrer no mundo necessita do braço da engenharia, né? Agora, Exatamente. O formato de trabalho está mudando e vai mudar cada vez mais. Então, com a chegada, com a evolução, a cada dia da tecnologia em si, né? Da tecnologia da informação, inteligência artificial. Então, cada vez mais, as empresas que antes precisavam de 10 engenheiros para trabalhar CLT, muitas das vezes hoje, apenas com um engenheiro e um sistema muito bem informatizado, consegue produzir mais do que antigamente, quando tinha 10 profissionais. Então, as oportunidades de emprego CLT, eu acredito que principalmente para o engenheiro eletricista, a tendência que tem é diminuir cada vez mais. Agora, não fica triste, porque o mercado da engenharia elétrica, né, para o profissional da engenharia elétrica, cada vez mais vai ficar mais atrativo. Agora, nessa nova realidade onde o engenheiro ele é o protagonista, ele precisa desenvolver essas habilidades empreendedoras, como o Igor está falando, de que hoje ele não está apenas preocupado no desenvolvimento técnico na área elétrica, mas ele está pensando em quê? De forma global, estruturar quais são os processos para implantar na empresa, para ela ser mais produtiva, para trazer melhorias para o próprio time. Então, o futuro vai tender muito a isso.
E é um mercado promissor, o mercado da engenharia elétrica. Porém, cada vez mais vai ter esse formato. Cada vez menos iremos ver aí vagas de emprego CLT e também concurso público. Porque a gente tem visto aí que é meio que insustentável em relação, né? No final das contas, a conta não fecha. Então, cada vez mais vai reduzir, tá certo? O número de concursos públicos, número de vagas CLT, porque o próprio engenheiro eletricista em si, até pelo piso salarial, muitas das vezes é uma barreira de entrada para quem está iniciando no mercado. Não que seja um valor justo para o engenheiro, porque um piso salarial de 8 mil, ou seja, abaixo de 10 mil para um engenheiro, é muito pouco. Só que para quem está iniciando, muitas das vezes tem essa barreira de entrada muito grande e as empresas acabam não contratando. Mas o profissional que tem esse protagonismo para começar a empreender, trabalhar por conta própria mesmo nesse mercado, ele vai ver que atingir esse piso salarial, ele consegue muitas das vezes com um serviço apenas, que ele faz em uma semana. Então é um mercado que quando o profissional de fato ele se encontra nele e desenvolve uma comunicação assertiva de vendas para potencializar e elevar a escala de consciência do cliente da solução que você está entregando, o cliente ele paga em uma única consultoria dessa, 30 mil reais, e tem mais. Isso ainda gera uma... E paga feliz, tá? E paga feliz, isso é que é o surpreendente. Paga feliz, porque tu resolveu o problema dele. Eu quero só complementar o que tu tá falando de uma maneira totalmente assertiva, totalmente lógica, é que a gente tem que entender que a gente tem que entregar soluções, resultados, e não achar que vai vir dinheiro pro teu bolso porque tu é bonito, porque tu quer uma CLT, ou porque tu fez uma faculdade simplesmente. Não, isso não vai mais acontecer. Eu acredito que cada vez mais isso vai diminuir. Os concursos públicos estão diminuindo, cara, a CLT eu acho que vai diminuir bastante, ou cada vez vão reduzir mais os salários, porque as empresas precisam de profissionais que entreguem resultado. Tu tem que entregar resultado para tu ganhar por aquilo, não interessa. Não tem como. É como a gente estava falando durante a live, que é melhor tu ter um engenheiro que te entrega 20 mil do que 10 que te entregam 1.000 cada um. Né? Que é o que está acontecendo. Às vezes tu tem 10 funcionários que cada um te entrega 1.000, mas tu e mais um ajudante entrega 20 mil. Em vez de tu ter 10 âncoras na tua empresa, é melhor tu ter uma pessoa boa, que vai realmente entregar resultado. E aquela pessoa muito dificilmente vai trabalhar por um salário. Porque aquela pessoa confia tanto no trabalho dela que não quer trabalhar por um salário. Se o cara chegar hoje, como já aconteceu algumas vezes, me oferecer um bom salário, eu não quero trabalhar por um salário, eu quero trabalhar por resultado, eu vou te dar resultado, eu vou te entregar soluções, eu vou trazer dinheiro para a tua empresa, e muito dinheiro, mas eu quero uma parte disso. Eu acho que isso é muito mais vantajoso para as empresas do que um assalariado. Um cara que ganha todo dia, 6 horas da tarde, acabou o trabalho e vai dormir e tal, e bababá, e é isso aí, deu. Não, eu acho que cada vez mais vai modificar isso. As pessoas vão ter que trabalhar mais inteligentes e mais eficiente para conseguir almejar um bom salário, muito bom salário, e todo mundo vai ganhar com isso. Excelente. Acho que isso a gente já vê lá fora e vê aqui dentro, vai começar a ver no Brasil em pouco tempo. Excelente. Né? Que as pessoas trabalhando por eficiência, não por horas. Eu não estou vendendo a minha hora, eu estou vendendo a eficiência do meu trabalho. Então, se eu fazer 10 coisas em 1 hora, é melhor do que eu ficar trabalhando 10 horas e fazer uma coisa só. Muito mais eficiente e vou ganhar mais dinheiro. É isso que é um empreendedor, tem que empreender para gerar eficiência. Né? Que quando a gente gera eficiência energética para uma indústria, tu está entregando a mesma produção por um valor menor. Esse que é o objetivo. Tu ter um salário mais alto ou o mesmo salário para uma eficiência cada vez melhor. Esse que é o objetivo, que é o que vai acontecer. Maravilha. E aí, olha, o Xavier perguntou aí, para quem quer começar, qual o primeiro passo a ser dado? Opa, rapaz, Xavier é uma pessoa espetacular, amigão meu, esse que é um ótimo vendedor, tá? Uma pessoa maravilhosa. Ele tem um poder, assim, de as pessoas se aproximarem dele, ele tem uma energia tão boa que todo mundo quer estar próximo dele. O primeiro passo, Xavier, é a gente continuar nossa parceria, cara. O primeiro passo já foi dado, né? Já foi dado, meu amigo. Maravilha, maravilha.
Show de bola, pessoal. Então, vamos estar finalizando aqui. E para a gente finalizar, se você pudesse deixar apenas uma dica, qual seria essa dica que você daria para essa galera top que está nos assistindo aí, Igor? Olha, a minha dica, invistam em conhecimento, invistam em vocês, estudem, comprem cursos, leiam, se aprimorem, fiquem cada vez melhor para cada vez mais tornar a tua pessoa eficiente, conseguir entregar o máximo de resultado com o mínimo de esforço. É isso que o estudo e que a eficiência, isso que um bom profissional vai conseguir fazer. Entregar o melhor resultado possível, no menor tempo possível, da melhor maneira possível. Para que cada vez a gente consiga, não digo trabalhar menos, porque continuar trabalhando e aumentando o resultado que tu entrega, seja para a tua empresa, seja para a empresa dos outros, seja para o teu concurso público, seja para o teu país, né? Que o meu interesse maior é ajudar esse país maravilhoso a continuar desenvolvendo, continuar crescendo. Então, invistam em vocês, invistam no seu conhecimento, invistam em estudo. Acho que a coisa mais importante que a gente tem é nós mesmos. Show de bola. Igor, muito obrigado por ter aceitado aí o convite, tá certo? Agradeço de coração. Desejo aí todo o sucesso do mundo. Você sabe aí, tem meu contato, que precisar, tamo juntos aí, tá certo? Conta comigo. Muito obrigado, Anderson. Depois me manda uma mensagem lá cobrando a atualização do software e da nova planilha. Beleza. E vamos pra cima, amigo. Tamo juntos aí e muito obrigado aí pela... Um imenso prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento, podendo compartilhar um pouco da minha experiência, né? É um imenso prazer, conto bastante com o Word Elétrica, a gente já tirou diversas vezes ali no clandestino, ali no privado. Ô, Anderson, me ajuda nisso aqui. Como é que troca esse disjuntor de média? Como é que troca o disjuntor de alta? Muito grato à pessoa que tu é, ao profissional que tu é. Agradeço muito a toda a tua equipe da Word Elétrica, tá? E vai ser um imenso prazer, sempre que precisar, vou estar disponível para vocês. E realmente foi o pulo do gato da minha empresa, então é um imenso prazer estar aí. Maravilha, meu amigo. Gratidão. Valeu. Um abraço.